Deus seja louvado. Meus irmãos, bom estar aqui na presença de Deus, bom vê-los. Eu gostaria de começar dizendo aqui esta noite que eu tenho tido uma grande caminhada já. Na verdade, eu cresci no Evangelho e eu tenho visto muitas coisas. Alguns aqui também têm a mesma experiência que eu, ou também vêm de longas datas no Evangelho. Nós temos o irmão José, o irmão Álvaro. Penso que a minha esposa também. E o que eu tenho notado é que só permanece na fé quem se apega a Jesus Cristo. Ontem eu estava no banco, eu era um membro de uma igreja. Hoje eu estou atrás do púlpito, mas eu vejo que as mesmas coisas permanecem. É o mesmo diabo. Eu vejo em posições diferentes, porque em outro momento eu estava no banco, eu não me interessava pelos assuntos, nunca me importei com assuntos administrativos da igreja, nunca me importei. Eu ia, adorava a Deus e ia embora, dava meu dízimo, a oferta e ia embora. E é muito fácil, não é? Fazer isto. E talvez você pense que por fazer isto você cumpriu sua obrigação. Eu quero te informar que não, você não cumpriu sua obrigação. Isso aqui não é um consórcio, não é um clube. Nós estamos aqui porque amamos a Jesus Cristo e estamos dispostos a morrer por Ele. Se não é assim, você não está aqui da maneira correta, não. É como quando eu estava na Marinha, desculpe fazer sempre menção a isso, mas na primeira semana que eu entrei, eu ouvia grito e botava a mão no asfalto quente, pagava flexão, ia dormir sem tomar banho, corria no mato, ouvia grito. E eu pensei bem, e muitos desistiam por causa dos gritos. Eu lembro que certa vez perguntaram assim: Senhor, para quem nós devemos prestar continência? Aí o homem respondeu: até para os gatos do lixão. Você vê um gato lá no lixão, você, continência. Sabe, éramos tratados com muito aspereza no grito, mas aquilo era só para que os fracos fossem embora. Porque se você não sabe viver sob pressão, você não serve para segurar uma arma na mão, não. Qualquer um que xingar sua mãe, você vai dar um tiro nele. É por isso que as pessoas que, antes de terem um poder nas mãos, devem ser preparados. Porque o profeta ensinou que poder sem caráter é maligno, é do diabo. Alguém que não tem caráter não pode ter poder, porque ele vai fazer miséria com isto. Vocês estão me entendendo? E é o que nós temos aí. Muita gente sem caráter com muito poder. Faz o que quer e bem entende. Primeiro, nós devemos ter um caráter. Então, eu não me importava com problemas da administração da igreja, eu fazia a minha parte. E, na verdade, eu sempre trabalhei para o Evangelho. Eu tocava nas igrejas. Bom, e tocava porque queria tocar, ensaiava, estava sempre na igreja ensaiando coral. Nos cultos, eu ia para os cultos onde fosse, eu ia. Minha vida era para a igreja. Nós temos uma pequena diferença, que nós não somos uma igreja de bairro. Uma igreja de bairro é mais fácil por muitas razões, não é? Nos ajuntarmos. Nós somos uma igreja para uma cidade. Então nós temos muita dificuldade, nós temos dificuldades em deslocar, temos algumas lutas. Mas o fato é que nós estávamos sempre juntos, trabalhando
da melhor maneira que nós podíamos para o Evangelho. Então, domingo tínhamos 2 cultos por domingo, domingo de tarde tínhamos evangelismo e nós íamos para o evangelismo. Nossa rotina nessa igreja é muito light, é muito tranquila. Eu reconheço isto. Nós temos dificuldade para fazer isto. Nós temos, às vezes, dificuldades para estarmos na igreja. Imagine, se eu marcar um evangelismo, 2 cultos, domingo de tarde. O que acontece, na prática, é que quem trabalha na igreja, que já está firme sempre, então trabalharia mais ainda. E quanto mais cultos, nós teremos um leque maior de reuniões para os irmãos escolherem qual dia será mais útil para que eles venham à igreja. E nós fazemos toda essa estrutura funcionar para que os irmãos venham quando podem vir. E aqui não é uma crítica, é uma constatação. Uma constatação. Então, eu quero dizer a todos que há algo para você fazer e você será cobrado por não fazer e você deixa de ser abençoado por não fazer. Eu quero lembrar que Jesus Cristo esteve precisando de uma hospedaria uma vez só. Quantos donos de pousada não perderam a chance de dizer: o Senhor do universo nasceu no meu comércio? Jesus só precisou de Maria naqueles momentos em que ele era pequeno. Depois ele cresceu. Maria só pôde cuidar do pequeno Jesus enquanto ele era pequeno. Então, enquanto Jesus, por isso que somos ensinados a não desprezar o dia das coisas pequenas. Então, você acha que é pequena coisa vir à igreja, fazer esses pequenos trabalhos que você tem que fazer? Você se engana, é muito valioso. Eu sempre dediquei meu tempo à obra de Deus. Então você pegue alguém que tem dado seus anos de vida e seu trabalho, investido o seu tempo na obra do Senhor, e me mostre como é que essa pessoa terminou. Termina bem, na presença de Deus. Então eu quero mais uma vez convidar a todos a trabalharem para Jesus Cristo, a ajudarem esta obra, a fazer algo por Ele. Então, eu tenho visto ataques do diabo de inúmeras maneiras. O diabo não para de atacar. E o pior ataque que eu encontrei como pregador é o ataque da desconfiança. Se eu tenho desconfiança nos irmãos, e os irmãos desconfiam de mim, então nós estamos a um passo de uma separação. E se você perde a confiança em mim e eu perco a confiança em você, como é que eu vou te dizer alguma coisa? Se eu tiver uma palavra de Deus para você, como é que você vai crer que eu não estou querendo me meter na sua vida? Como é que eu posso chegar até você e dizer... Você vai dizer: não, o pastor está se metendo na minha vida. Agora, se você confia que Deus me usa, então nós podemos ter um relacionamento aqui, igreja e pastor. Certa vez eu tinha marcado de viajar com um irmão. Eu ia para o interior. O irmão não está mais em nosso meio. A verdade é porque ele nunca confiou em mim. E então eu desmarquei a viagem. E ele tinha também se desprogramado o seu que fazer, que penso que não gerou nenhum custo a ele. Só que ele tinha se desprogramado. Ele não sofreu nada porque desmarcou. Me entendam muito bem. Mas quando eu disse a ele que não iria mais, porque as coisas não estavam bem no meu coração, eu desisti da viagem, ele me acusou de não ter palavra.
Vocês acreditam nisto? Você prometeu, você tem que fazer. Deus mudou meu coração. Será que isso da minha parte foi uma desculpa? Tem gente que faz isso, diz Deus falou quando Deus não falou. Eu me preocupo muito com isto, porque nossa palavra aqui na terra é o nosso bem mais precioso. Se você não tem palavra, não tem postura, quem é você? Então, este irmão demonstrou claramente que não tinha confiança. Ele permaneceu em nosso meio algum tempo, mas depois foi embora. Ele deveria estar em nosso meio agora e ser abençoado, mas ele não teve confiança. Então, aí eu penso o quanto esta igreja foi boa para com ele, ajudou, o quanto esse pastor aqui o compreendeu, o ajudou, mas na hora que é para compreender um pastor e ajudar o pastor, não tem misericórdia. Você pode me contar um leão ali no escritório. Eu vou te perdoar, eu vou te ajudar. Agora, se eu contar um gato meu, entendam bem, pelo bom sentido, né? Gato de... Estão entendendo? Você pode me contar um jacaré, e eu te conto uma lagartixa, você sai decepcionado comigo. Talvez você pense que eu seja um santo. Sou um santo, igualzinho a você. A Bíblia, esta Bíblia, diz que eu sou cercado de fraquezas, para poder me compadecer da sua fraqueza. Porque se eu fosse um anjo sem pecado, um anjo não compreenderia quando você dissesse, fiz porque me irritei, pastor. Pois, o pastor deve saber quando você faz alguma coisa porque se irritou, porque ele mesmo está cercado de fraquezas. A Bíblia nos chama não de os mais fortes, mas os mais fracos. A diferença é que Jesus nos segura para manter o padrão de um pastor. Por isso careço muito das vossas orações, porque o diabo sabe que se ele me derrubar, o estrago é grande. Então, eu quero dizer que esse tipo de coisa é o pior que eu encontro. Sabe? Nós, os verdadeiros homens de Deus, eles têm que se colocar pelo povo, até morrer pelo povo. Mas nem sempre o povo morre por um pastor, não. Nem sempre. Mas o fato é que há um povo de Deus. Você peneira isto, aí você vai peneirar um pastor verdadeiro e irmãos verdadeiros. E é para esses que toda obra funciona. A obra não funciona para os falsos, nem falsos pastores, nem falsos irmãos. A obra funciona por causa do verdadeiro povo de Deus, dos quais os pastores fazem parte também. Por isso, eu quero dizer a todos que se você tem um pastor, você confie nele, você ore por ele. O irmão Brana disse, se você não pode respeitar o pastor, o homem, respeite pelo menos o ofício que está nele. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que está nele. Porque talvez você seja um homem melhor do que o seu pastor, é possível, mas o ofício foi dado àquele irmão. Então você sabe que Deus está nele, respeite aquilo. E ele sim se resolverá com Deus enquanto não quebrar nenhum princípio que nós sabemos que o homem de Deus deve zelar para estar atrás de um púlpito. Amém? Pois bem, eu quero dizer isto, e por que falo isto? Porque nós temos enfrentado alguns problemas e nós temos que tomar algumas decisões. E isso me toca a mim, que sou o líder, tomar uma decisão como pai de família. Me toca fazer algumas coisas. Eu não quero nunca estar fora da vontade de Deus. Por causa disso, irmãos. Por isso, orem por mim, para Deus me ajudar sempre. Amém?
e, e procurem me compreender como eu compreendo os irmãos. E apenas acrescentando só isto, quando é triste encontrar isto, quero reafirmar que você pode compreender uma pessoa, ajudar uma pessoa, mas essa pessoa nem sempre vai compreender você e te ajudar. Essa é a parte mais difícil, o que nós chamaremos de ingratidão. É a coisa mais ruim que eu acho no ministério. Ingratidão, falta de companheirismo, sabe? Por isso eu até quero dizer uma coisa para vocês, já disse outra vez. Se você tem um irmão, uma irmã, um pastor que ele ajudou na caminhada com Jesus Cristo, você deve respeito a ele até hoje. Você sabe que talvez ele parou no tempo, ele não creu na mensagem. Eu encontrei minha professora de escola bíblica outro dia no ônibus, cabelinho cortadinho, calça comprida, mas pense que me alegrou muito vê-la, e tratei com todo o respeito que eu pude. Me lembrou que foi ela que me ensinou a história de Jesus quando era pequeno, o irmão Reginaldo. Eu vou olhar para aquela mulher e dizer assim, você não tem... Ora, me ajudou a conhecer Jesus. Então, se você tem um pastor que te ajudou, seja reverente a ele. Enquanto, claro, é possível, é que nem um pai, né? Você tem que ter reverência com o pai, mas quando o pai quer te chamar para uma coisa que não é de crente, você não vai com o seu pai para o que não é de crente, mas reverencie seu pastor, seu antigo pastor. Quero também dizer, é você que escolhe seu pastor. Se vocês são minhas ovelhas, é por escolha de vocês. Sabe? Eu sou de Jesus Cristo, sirvo a Deus, e sou pastor de todo crente que crê em Jesus Cristo. Agora, não tenho obrigações locais com todos, mas pastor, eu sou pastor para o corpo de Jesus Cristo, não para essa igreja só. Vocês estão me entendendo? Se eu fosse um delegado, por exemplo, se o delegado aqui, lá em São Paulo, eu não sou mais não, continuo sendo. Só que minha área de atuação não é lá em São Paulo, se eu fosse um delegado. Pois bem, quando Deus levanta o pastor, levanta para o corpo seu, não para uma igreja local apenas. Ele deve ser respeitado em todo o corpo. Muito bem. Então, sempre respeite aqueles que te guiaram a Jesus Cristo, honre-os enquanto te cabe, sem nunca fazer uma ingratidão, né? Você vai ser grato por ter sido ensinado, mas agora você não me disse para crer na Bíblia, agora eu estou crendo na Bíblia mesmo. Sabe? Quem sabe o carinho que você tem por eles, não coloque também eles no céu. Porque está escrito que o amor cobre multidão de pecados. Amém? Então orem por nós para que Deus nos ajude. Amém? Há muita coisa acontecendo hoje, há muita coisa acontecendo no Brasil, especialmente. E nós temos que tomar nossa posição. Nós temos que ajudar a obra no Brasil. Eu entendo, eu me sinto responsável. E faz tempo. E no meu coração, minha igreja, eu sinto que eu não tenho feito o que eu podia fazer. É como se eu estivesse escondido numa caverna, esperando alguma coisa. E eu sinto que todas as vezes que eu tenho saído desta igreja, tem sido bênção, mas eu preciso que Deus confirme o que Ele quer. Então, por isso, orem por mim para que Deus me ajude, para que eu esteja sempre no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos ler. Se você prefere, isso está em Isaías. Eu vou ler um pouco. Nós estamos estudando a mensagem Conferência com Deus, mensagem que foi pregada em 20/12 de 1959 pelo profeta irmão Branham. E ele usou o texto de Isaías, capítulo 1, do verso 14 ao 20.
do verso 14 ao 20. O texto está transcrito na página 7. Você pode abrir sua Bíblia se desejar. Eu vou ler desde a Bíblia, Isaías. A palavra é maravilhosa. A palavra é a verdade. Vamos orar antes. Senhor Deus, leremos agora a Tua palavra. Guia nossos pensamentos, Senhor, que não sejam apenas palavras do vento. Unge nossas palavras, unge também nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua voz nessa noite. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías 1:14. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Podeis sentar. Amém. Página 9 da mensagem. (61). Penso que estamos aqui, não é? Muitas vezes, para mim mesmo, escalar uma montanha, observar um pôr do sol, ou simplesmente me emociona e parece que todas as minhas divergências estão encerradas. Um lugar é selecionado onde esta conferência deve ser realizada. E então tem que haver decisões para serem tomadas. E então outro pensamento que quero que vocês captem é este. Em uma conferência, que eles nunca realizam uma conferência, a não ser que haja uma necessidade crucial. É em um tempo dificultoso quando conferências são realizadas. Para os irmãos que chegaram hoje, nessa mensagem Conferência com Deus, o irmão Brano está tomando esse exemplo de uma conferência. Uma conferência é uma reunião. Quando temos problemas, devemos então fazer uma conferência. Se sua casa não anda bem, as economias, chame sua mulher, seus filhos e conferenciem para ver como é que diminui os gastos. Se na empresa o trabalho não está evoluindo, chame seus colegas de equipe, chame o patrão, chame quem for, tenha uma conferência. Então nosso profeta está usando esse termo para pregar esta mensagem. 63. Na época do encontro das 4 potências, foi uma conferência devido ao fato da Segunda Guerra Mundial estar quase saindo fora de controle. E eles tiveram que reunir-se e juntar todas as suas estratégias e planejar alguma coisa. E o senhor Churchill e Roosevelt e os outros tentando juntar o entendimento deles para associar isto, para descobrir o que era melhor, porque era um momento crucial. Foi um tempo quando o mundo livre inteiro poderia ter sido explodido. E Hitler hoje teria sido ditador do mundo.
então nós não teríamos tido esta reunião hoje. Vou parar um pouco aqui. Quantos aqui conhecem a história da Segunda Guerra Mundial? Como aqueles bravos americanos e as tropas aliadas venceram Adolf Hitler. Vocês lembram disso? Houveram muito sacrifício. Muitos soldados morreram para que aquele ditador tivesse fracassado em seu projeto. Foi uma grande coisa. E as nações livres tiveram que se juntar. Os capitalistas, tão criticados hoje, não é verdade? Capitalismo, comunismo. Pois bem, se não fosse esse mundo livre de comércio, essas coisas, esse outro lado, nós estaríamos numa condição muito cruel hoje. Nós não somos nem, o profeta disse, eu não sou nem republicano nem democrata, porque esses são os dois partidos da América, dos Estados Unidos, republicanos e democratas. Um é de esquerda, outro é de direita. Não sei se são os republicanos que são de esquerda e de direita, algo assim lá. Ele disse, eu sou cristão, então eu creio na liberdade. Todo homem é livre. Então, por esse ponto, nós vemos que esses capitalistas nos livraram de Hitler. Estamos agradecidos por isto. Espero que todos esses se convertam, não é? E sirvam a Jesus Cristo e não amem o dinheiro. Mas o fato é que o mundo se uniu para livrar-nos daquela grande desgraça de seus dias, dos campos de concentração, daquela matança, daquele poder despótico, daquele mandão sanguinário Hitler. Então, eles tiveram que fazer uma conferência, tiveram que se juntar para vencer aquele inimigo. Pois bem, quero deixar cair aqui alguma coisa. Nós também precisamos nos juntar aqui nesta igreja para derrubar o nosso inimigo. Vamos adiante. É por isso que conferências são realizadas. E a razão por que eles as colocam em lugares selecionados, e a razão por que eles têm que tê-las, e somos forçados a ter uma conferência, é assim que eles se encontram. E tem havido grandes conferências, não há dúvidas em minha mente, e o tempo não me permitiria, minha voz, prosseguir e falar das outras grandes conferências ao longo das eras, das quais tenho lido nos dias de Faraó e assim por diante, mas as grandes conferências deste sistema mundial que têm sido realizadas. Os irmãos sabem que o nosso comércio é mandado por alguém, não sabe? As marcas que nós consumimos, desde carros a laticínios, pertence a um grupo, que pertence a um grupo, que pertence a um grupo, que pertence a alguém. Vocês sabem, esses homens se reúnem para conferenciar. Eles estão reunidos. Quero dizer, nós seríamos o celeiro e eles seriam o dono da fazenda. E esses grandes nomes do mundo, alguns os chamam de os Illuminati, seja qual for o nome deles, eles servem a Satanás. Quem manda no mundo, meus irmãos, são os ricos, não são os políticos. E o poder desse mundo, o dinheiro desse mundo, Satanás dá a quem ele quer. Não foi isso que ele disse a Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, esses que têm poder no mundo, adoram a quem? A Satanás. Por isso você não se engane, você não será rico não. Você não será o primeiro do mundo, você não será. O tempo de ser um homem rico já passou. Salomão, homem rico, o mais rico do mundo era ele. Mas hoje você não terá um crente mais rico do mundo. Não será o mais rico. Porque o sistema do mundo serve a Satanás e um cristão não poderá negociar naqueles termos. Mas o fato é que
os grandes, os poderosos têm suas conferências. Nós estamos aqui servindo a Deus em nossa simplicidade. Nós também devemos ter nossa conferência com o Senhor. Amém. Vamos seguir. E então Deus tem realizado algumas grandes conferências. Houve uma ocasião na grande economia de Deus, quando teve que ser realizada uma conferência, e a primeira que posso enumerar para esta terra foi no Jardim do Éden, quando os anjos de Deus vieram para casa, chorando, dizendo: teu filho caiu, ele pecou, e ele quebrantou os teus mandamentos, alguma coisa tinha que ser feita. A criatura de Deus tinha caído da graça e estava sujeita à eterna separação da presença de seu Deus e Senhor. Era um momento crucial, porque o Rei do céu tinha dito: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E colocando a sua confiança em seu filho tinha quebrado o seu mandamento. Alguma coisa tinha que ser feita. Era a sua criação, era a obra da sua própria mão, era o amor de seu coração, a menina de seu olho. Algo tem que ser feito. Assim era preciso marcar uma conferência. E uma decisão foi tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão. E Deus tomou uma decisão. Isto porque Eva teve, quando ele a manteve no banco das testemunhas, porque ela tinha tirado vida do mundo, ela teria que trazer vida ao mundo. E a Adão e a serpente, e lógico, aquele sendo o cabeça da raça, a raça inteira caiu com Adão. Compreendem? Quando houve um problema do Éden, Deus teve que fazer uma conferência. Eu vou parar por aqui. Como é bom ler o profeta. Eu espero que você esteja lendo a mensagem. É maravilhoso. Quando temos um problema, nós devemos parar e conferenciar, reunir. Se seu problema é comigo, você deve reunir-se comigo. Se seu problema é com o irmão José, você deve reunir-se com o irmão José, conferenciar. E assim por diante. Falar, abrir o seu coração, dizer o que está errado, dizer: era para ser isto assim, não era o nosso acordo, não é como somos ensinados, mas você fez diferente. Por que você fez isto? Então o outro diria: eu fiz porque fraquejei, meu irmão. Eu não devia fazer isto. Falhei. Não tive a intenção de fazer o mal, mas fiz o mal. Perdoa-me. Tudo bem, te perdoo, meu irmão. Como é que vamos resolver? Eu vou resolver da melhor maneira possível. Se há um tipo de reparação, você repara. Se não há como reparar, então deixe que Deus faz a reparação maior. Deixe que Deus consola, conforta o coração. Mas sempre que há um problema, você deve fazer uma conferência, assentar-se e conversar. Aqui eu quero dizer outra coisa. O profeta de Deus disse que ele ia para um monte e quando sentava-se lá, seus problemas acabavam lá em cima. Por quê? Ele estava tendo uma conferência com Deus. Por isso, quando você tiver um problema, separe-se só, ore. Deus iluminará sua mente. Os problemas vão ser mostrados a você e a solução para eles você encontrará. Você reconhecerá a causa dos seus problemas. Não existe nada acontecendo na sua vida que não tenha uma causa. Seria como alguém chegar num hospital doente e não haver causa da doença? Isso é possível? Não. Se tem alguém doente, é por alguma causa. Não é à toa. Recentemente, quem disse isto? Lembrei. Recentemente, um homem que trata de saúde corporal,
Ele disse para mim, disse no vídeo que eu estava vendo, disse assim: as girafas na África roem osso quando estão precisando de cálcio. Quem foi que disse isso a elas? Na hora eu lembrei do irmão Brana. O irmão Brana disse que ele soube de uma história de um menino que comia borracha. Ele, na mensagem Um Fundo Clama o Fundo, ele comia pedal de bicicleta, borracha da escola, ele comia tudo que era de borracha, ele comia. Fizeram um exame no menino e descobriram que o corpo dele estava falto de enxofre. E na borracha tinha o enxofre que ele precisava. Está vendo? Aquela girafa precisava de cálcio, então ela ia, então roía um osso que ela achou porque tinha cálcio. Há alguma razão para a sua atitude? O menino não está comendo borracha porque é louco. O corpo dele pediu isto. Recentemente também outra pessoa disse que comeu alguma coisa, comeu sabão. Sabão. Uma vontade louca de comer sabão. Quando fui fazer exame, estava faltando um negócio que tem no sabão. Já ouviu isso, irmã? Alguma coisa parecida? Ou irmão? Gestante. Mas gestante não é um bicho normal, não. Estou brincando. Mas foi... Eu não sei se ela estava grávida, era uma irmã. Mas o fato é que há uma causa para toda patologia, para toda necessidade. Não funciona de qualquer maneira. Por isso, quando você encontra a causa dos seus problemas, você resolve os seus problemas. Não estão à toa na sua vida, entraram em algum lugar. Ou os problemas que você enfrenta são frutos do seu pecado, você pecou. Ou os problemas são provações, e prova, você sabe, é porque você vai aumentar a sua posição, né? Uma prova serve para você ir para outro nível. É Deus te colocando degrau acima, é você crescendo na fé. Ou então é pecado. Porque Deus não deixa você sofrer sem te recompensar. Agora, se você está sofrendo sem causa, não existe isto. Alguma coisa está acontecendo. Porque vocês lembram, como eu citei, da história de Josué e Acã, que ele perdeu a batalha? Quem lembra disto? Ele perdeu a batalha porque Acã tinha feito o que era errado. Se nós estamos perdendo a batalha em algum lugar, fizemos o que é errado. Eu vou contar aqui uma história. Davi cometeu o pecado. O profeta disse: a espada nunca sairá da sua casa. Vocês conhecem a história. Quando ele disse isto, o tempo passou. Ele teve filhos, reinou, prosperou. Estava tudo bem com Davi, com o rei Davi. Mas a palavra de Deus, dita por um profeta, permanecia latente, firme. Então, ele tinha um filho muito bonito, chamado Absalão, da unha do pé até os cabelos. Um homem bonito. E ele tinha uma irmã. Eu penso que se ele era tão bonito assim, a irmã dele devia ser também muito bonita. Vejam só. Então ele tinha várias mulheres e então ele tinha uma família de meios irmãos. E um filho dele chamado Amnon, apaixonou-se por sua irmã. E naquele tempo havia casamento entre meios irmãos, pois vocês devem se lembrar que Sara era meia-irmã de Abraão. Filhos de mesmo pai, mas de mães diferentes. Meio-irmãs, meio-irmão. E ele então poderia conseguir até um casamento, talvez naquele tempo, mas o que aconteceu foi que Davi pecou. A causa da desgraça na casa de Davi era Davi. Então você agora, na sua juventude, sirva a Deus, porque o profeta disse: você não sabe, jovenzinha, que o que você está fazendo agora vai refletir nos seus filhos? Você não sabe, rapaz, você novo, se não faz isso aqui agora com seu pai, com sua mãe, quando você tiver um filho, ele fará isso com você.
Então, a desgraça veio. A moça foi forçada, Absalão matou o irmão. Então tínhamos uma menina em desgraça e outro irmão da mesma família morto. E o terceiro fugido. Davi perdeu 3 de uma vez só. O que fez Davi? O homem, Absalão, voltou arrependido para sua casa. E Davi, em vez de tratá-lo com justiça, perdoou. Vocês estão lembrando da história? Quem lembra da história? Perdoou um rapaz, um filho. Aí alguém diz assim: é meu filho, o que posso fazer? Posso fazer? Ele vai te matar, o seu filho. É meu filho, então vá, abra o peito, dê uma espada na mão dele. É meu filho. Aí, voltem ao que eu disse no começo, que o que eu acho mais difícil do ministério é a ingratidão. Quando você compreende as pessoas não te compreendem. Pois é, Davi não perdoou o filho? Pois bem, vocês sabem o que aconteceu. Davi devia ter tratado ele com justiça, bani-lo, deixá-lo longe do seu reino, ou algo do gênero. Mas Davi manteve ele ali. E eu pergunto, ele se arrependeu? Não. Ele usou da palavra do Pai, usou do coração do Pai para entrar de novo no ambiente. E entrando no ambiente, subiu na própria cama do Pai. Fez desonra. Deus tem misericórdia de cada um de nós, para nunca aceitar um Absalão. Absalão é sangue do nosso sangue. Cuidado. Ele é bonito, ele é conversador. Absalão tem as mãos finas. Absalão é um camarada muito elegante. Cuidado com ele. O irmão Brando chegou a dizer: eu não temeria deixar minha mulher perto de um homem das mãos grossas, mas eu temeria deixar ela perto de um fumante. Foi o que ele disse. Geralmente o grosso é correto, e o muito delicado é a serpente e a cobra. Muito bem. Finalmente, o que fez Davi? Deixou essa serpente de volta, porque era o filho, porque era bonito, porque ele amava. E finalmente ele quase que perdeu o reino e quase que perdeu a vida por causa disto. Portanto, qual era o problema de Davi? O pecado. O pecado. E ele sabia que era o pecado. Portanto, façamos uma conferência para ver qual é a causa dos nossos problemas. Qual é a causa das nossas dificuldades? Tem uma causa? Conferencie com Deus, conferencie com sua esposa, conferencie com seu pastor, conferencie com seu irmão. Há uma causa para os nossos problemas. Quando encontramos a causa, podemos então administrar o remédio e sermos curados. Nós fomos chamados, meus irmãos, para sermos vitoriosos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que você também vai ficar só em aflição. Não, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus não saiu do mundo derrotado, não. Ele ressuscitou. E se quisesse, e se desejasse, podia ter feito o que quisesse com quem o matou. Mas ele não fez isto. Ele saiu daqui vitorioso. Geralmente nós pensamos, Jesus morreu. Jesus não terminou a vida dele morto, não, meus irmãos. Ele venceu a morte. Então ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você também vai vencer. Então note, se há algo errado, conferencie. E Deus te abençoará. Deus te ajudará. Se é prova, você vencerá a prova, como Jó. Se é pecado, porque você tem pecado sem confessar, mate o seu Acã.
sabe, resolva, destrua esse pecado que está destruindo você. Sabe, há alguma coisa, como Acã, no caso de Josué era Acã que devia morrer, mas no nosso caso não é assim, não é alguém que tem que morrer, a não ser você mesmo, morrer para a sua vontade, morrer para os seus pecados, morrer para as suas opiniões. Quando você tem essa conferência e você encontra onde está entrando, onde está a doença, então você poderá alcançar a cura. Amém. Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos. Eu espero que tenha sido útil para você encontrar isto. E que você encontre, e que você faça uma conferência com Deus. E não haja nada desconcertado na sua vida. É o que eu desejo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu agradeço por esta noite, por Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque sabemos como resolver. Nós somos chamados a uma conferência. O lugar sabemos onde é, em Tua presença. E com quem temos que conferenciar, também conhecemos, é com o Senhor mesmo. Pai, mostra a cada um de nós onde temos falhado, onde estão os problemas, nos concede fazermos e termos lucidez, Senhor, para encontrarmos as dificuldades, as suas razões, e nos dá a vitória sobre nossos inimigos. E sabemos que nosso maior inimigo somos nós mesmos, Senhor. Que corrijamos as nossas falhas e que avancemos vitoriosos. É o que eu peço para teu povo e para mim mesmo. Abençoe cada irmão, cada irmã, tanto aqui quanto em seus lares, aqueles que não puderam vir, eu oro por eles, e onde quer que haja um filho teu, eu oro que tua bênção o alcance. Nos ajude também, Senhor, a gerenciarmos as tuas coisas de maneira sábia aqui. Me dá direção, Senhor. Me ajude, Senhor, a estar sempre no centro de teus caminhos. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu te oro. Amém. Aleluia. Diga a Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz.